Muito bem, pessoal, é com muita alegria que hoje eu trago a leitura facial, nada mais, nada menos de que Michael Jackson, atendendo a pedidos aí. Estou muito feliz com os feedbacks e tem gente aí falando que está gastando caderno pra caramba e isso é muito gratificante. Então a gente faz a análise e ao mesmo tempo aprende, né, sobre o tema. E agora uma coisa que eu preciso falar, que eu estou super adorando esse formato, pessoal, porque você não imagina a trabalheira que é para produzir um vídeo, e nesse formato fica mais fácil. Só para você ter ideia, existe, olha, a etapa que é de preparo, existe a etapa de revisão, existe a etapa de gravação, que é essa aqui, e depois existe a etapa de edição. Cara, é um trabalho enorme. Olha, a pior aqui, ó, é essa, que inclusive a pior parte é selecionar foto, pessoal. É um negócio muito louco. E essa aqui também é outro problema sério. Só para você ter ideia, estou há 2 dias para editar um videozinho só. Então, nesse formato aqui, a gente elimina todas essas etapas e aí gravou, não tem corte, não tem nada e partiu sem enrolação. Então, vamos lá para a leitura dele? Pois é, pessoal, eu fui consultar alguns recortes de um livro, né, inclusive Michael Jackson Tapes. Então eu vi um negócio interessante, botei aqui para vocês, né, uma fala dele. Todas as pessoas são belas por dentro. A velhice é feia e eu pareço um lagarto e me sinto enjoado de me ver. Não quero que as pessoas me vejam. Então, olha, é muito louco, pessoal, porque quando a gente vê, né, que ele sempre se escondendo com cabelo, com óculos, será que faz algum sentido aí essa reação de causalidade? E interessante também que alguns, né, pesquisadores dizem, né, que ele foi praticamente condicionado pelo pai a se ver como nariz feio, por exemplo. Então, eram muitas críticas e tudo mais. E não é à toa que no decorrer da vida, a impressão que dá é que ele passou a vida inteira tentando agradar ao pai, né, de forma inconsciente, e tentava reesculpir o nariz numa tentativa de ser inconscientemente aceito por ele. É assim que acontece, pessoal. Muitas das nossas punições e das coisas que se falam, né, para as crianças, principalmente os pais, aquilo ali, olha, a psicanálise já comprovou isso, que não morre, aquilo fica ali vivo. E quando a pessoa cresce, aquelas cobranças, elas se tornam autocobranças, parece que ficam instaladas no cérebro. E não é diferente, parece que isso perdurou na vida dele, machucando o psicológico dele por toda a vida, até o final da vida. Então, não é de se estranhar que essas mudanças, né, de autoimagem, foi tentando, ao passar do tempo, ele foi tentando expressar isso pela imagem externa. Então, aqui, já de criança, você vê que ele tinha receptores grandes, né? Olhos grandes, ligeiramente separados, narizes grandes e largos, boca grande. Então, isso aqui são traços peculiares de ancestralidade. Então, e essa característica, né? Quando a gente vê assim no conjunto, isso aqui já vai evidenciar um lado da extroversão e como se fosse mais liberdade do fluir das emoções. Então você vê criatividade, olhos muito grandes, olhos de estímulo visual, então nariz de contato emocional e boca de expressão. Então é uma combinação aqui que, reparando bem, né, principalmente esses excessos de cabelo aqui na região da fronte, desde criança você já vê uma possibilidade de uma mente meio tubular, né? Uma forma peculiar aí, né? Então, eu já falei em outros vídeos que pode se retratar em mente mais fechada nos seus conceitos. Então, aqui também a gente já evidencia uma sobrancelha aberta, né? Aberta no sentido de como é arredondadinha.
de mais abertura com o externo, mais receptividade. Só que analisar o rosto de uma criança é um negócio muito, muito efêmero por causa das mudanças que a vida vai trazer. Então, eu particularmente nem analiso criança por conta disso. Depois eu tô até para fazer um vídeo sobre esse assunto, né? Mas o tempo foi passando. E então, quando você vai ver lá na frente, já no thriller, né? Que ficou muito famoso também, né? Até pela superprodução e tal. Então você vê que ali ele já tinha feito cirurgia no nariz. Que deve ter sido a primeira, inclusive. Mas olha que curioso, essa primeira cirurgia, aí já é Bronísio falando, acredito muito numa autossabotagem, porque o que se conta é que ele caiu e quebrou, ou seja, foi um acidente que ocasionou essa cirurgia no nariz. Então, aqui você já vê uma possível causa de autopunição. Quem sabe, quando a gente fala de inconsciente, não temos como definir, né, por A mais B, mas a tendência, né, de vida que a pessoa tem vai desenhando e vai configurando. E numa análise, né, quem é psicanalista aí sabe muito bem que com o passar do tempo isso acaba configurando muito provavelmente uma expressão do seu inconsciente, né? O desejo já que ele tinha de mexer no nariz por conta do nariz grande, conforme os pesquisadores sobre a vida dele contam, né? De que ele havia sofrido aí tanto. Agora, olha só, lá no Bad, aqui a gente já consegue perceber a diferença tanto nos olhos, a gente vai falar alguma coisa sobre olhos daqui a pouco, né? A gente vê que ele mexeu nos olhos, e também o nariz. Aqui o nariz já parece mais arrebitado, então possivelmente aqui ele já mexeu mais ainda no nariz, já tinha mexido. Então tem gente que fala que ele fez diversas cirurgias, incontáveis cirurgias. E depois, na sequência, ainda se fala, né, de uma possível diminuição dos lábios, né, que eram muito grossos, enfim. Mas nas fotos que eu vi, não sei se chegou a mexer tanto assim. Talvez ele só tenha diminuído um pouquinho ao ponto de chegar ali no harmônico, talvez, né. Outra coisa que as pessoas não contam muito, acredito que tenha sido depois, inclusive, do Bad, aqui, apesar da pele já estar mais clara, mas possivelmente pode ser fruto da maquiagem ainda. Sinceramente, eu não sei dizer, estamos falando de 1987. Mas uma coisa que se confirmou depois da morte dele é que ele falava que essa mudança foi por conta de lúpus e vitiligo. Que também, se você estuda depois lá, vê lá o material de Cristina Cairo, você vai ver que isso também tem a ver com autocobrança, autopunição. Então, pessoal, estudar esses fatores das respostas somáticas é algo muito interessante. Claro que carece ainda de mais pesquisas, né, de mais embasamento, mas a causa e efeito é um negócio muito absurdo de clareza, né, nas evidências. Então, mais um ponto interessante. E depois, o que parece é que mais para o futuro ele baixou um pouco mais o nariz, né, para tentar aí ficar mais normal, e aí foi afinando mais e chegou no ponto que a gente viu, né, e aqui eu botei, né, desde a primeira foto lá, né, ele já um pouquinho rapaz, e uma mais recente aí, né, até antes do seu falecimento. Então, pessoal, eu até coloquei aqui, olha, que o nariz, né, que a gente fala muito sobre a questão do ego, mas olha que interessante, o nariz é outro ponto que você que estuda leitura facial deve ter em mente. O nariz, ele vai falar simbolicamente como manejamos os nossos recursos na vida.
Então a forma como nós lidamos, né? Recursos, aí eu botei aqui ainda, olha, como exemplo, pode ser dinheiro, como lidamos com o tempo, como lidamos com as emoções, como lidamos com a nossa autoimagem, com a nossa imagem, autoimagem. Então essa gerência de recursos, ela está simbolizada também no nariz, né? Porque o próprio processo respiratório tem a ver com entrada e com saída. Entrada e saída. Então é uma simbologia que tem um porquê dentro do inconsciente. Da mesma forma que os lábios, eles vão falar da fase oral lá do Freud, né, da psicanálise, que a forma como nós, vamos supor, se a pessoa no futuro vai ser falante ou menos falante, se ela vai ser mais comedora ou menos comedora, mais, sei lá, mais, enfim. O que ela faz com a boca, com os lábios, pode estar simbolizado com a primeira sensação de prazer que a criança teve, que foi na região oral, ou seja, nos lábios, na hora de se amamentar. Então, essa relação de causa e efeito, né, também como se verifica na própria, no desenvolvimento psicossocial freudiano, que vai falar da fase anal, onde a criança começa a aprender a controlar os esfíncteres, ou seja, ela consegue aprender a segurar o pipi e o cocôzinho, e quando ela consegue segurar e soltar, então isso também pode simbolizar como serão as trocas no futuro. O nariz, pessoal, apesar de não ser objeto direto, né, do estudo freudiano, enfim, já é um estudo paralelo, mas ele também vai se ligar, né, simbolicamente nessa questão de manejo dos nossos recursos na vida. Não é à toa que você vê muitos colegas, né, que falam sobre leitura facial, que eles vão dizer, né, o Michael Jackson no final da vida ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha, perdeu os recursos, porque diminuiu o nariz e tal. Tudo bem que tem os dois pontos, faz sentido, mas também não justifica num todo, né? Então, mas é um dos exemplos aí, né, das falas com relação a essa mudança do Michael Jackson. Agora, uma coisa ninguém pode negar. Quando você vai ver função do nariz. Eu fiz um vídeo, foi o quê? Foi ontem, da Cleópatra. Se você puder, assista. Porque eu falo logo no início também alguma coisa sobre nariz que acrescenta o que eu estou comentando aqui. Então, os cientistas eles concordam entre si em uma coisa, que as características da morfologia do nariz, elas evoluíram para uma adaptação. Então, o que seria isso? Se você reparar, pessoas que são de climas, né, mais úmidos, né, o clima mais frio, mais seco, então você vai ver que o nariz ele vai ser mais estreito. Então isso aí, até com relação à umidade, ele vai ajudar nessa questão aí de lidar com a umidade, né, do ar, por causa do aquecimento. Então, um nariz grande e de narinas aberta sofre impacto, ou sofreria mais impacto, num local frio. Da mesma forma que o nariz ele maior e com as narinas mais abertas, isso vai facilitar para a pessoa de clima quente. E essa questão, pessoal, você pode pesquisar aí, sai do âmbito simbólico e vai também para a questão mais biológica que você vai ver. Então, aí o que podemos entender, por exemplo, o nariz pequeno, ancestrais de clima tropical. Então, você vai ver uma coisa interessante, que no clima tropical, a alimentação mais favorável, a estadia vivencial é mais favorável, então você vai ver que existe menos esforço e menos luta. Né? E quando eu falo esforço e luta, eu falo literalmente para sobrevivência. Já o nariz grande, ele pode indicar o quê? Ancestrais que precisaram lutar para sobreviver e se tornaram grandes desbravadores,
e com mais força de vontade. Então, quando você vê alguém falando aí, ó, nariz grande, a pessoa tem mais força de vontade. Nariz grande, a pessoa tem mais autoconfiança. Tá, mas da onde saiu isso? Saiu dessa questão que eu estou falando agora. Então, não quer dizer que a pessoa hoje, aqui e agora, com o nariz grande, que ela passou esse problema na vida. Não necessariamente ela, mas a sua ancestralidade, sim. Então, a evolução, aí já vamos para a biologia evolutiva, né? Que existe como é que é o nome? Seleção sexual, lembrei. O que é seleção sexual? Que com o passar do tempo, conscientemente ou não, foi verificando que o nariz grande tinha mais possibilidade de vida, de perpetuar a espécie no local tal. Então, dali, muito provavelmente, houve o estímulo nessa seleção sexual de preferência por nariz grande. Então, nariz grande com nariz grande vai nascer um nariz grandinho. Que com outro nariz grande vai nascer outro nariz grandinho. E assim foi correndo a evolução, né, nessa seleção sexual. Então, são hipóteses, pessoal, hipóteses. Hipóteses que, como não tem uma comprovação fechada, o que é uma hipótese? São questionamentos que fazem todo sentido, mas que não necessariamente teve um desembocar científico. Então, com isso, por isso que a gente vê que existem várias hipóteses. Mesma coisa, eu falo no meu livro lá, Leitura Facial em Perguntas e Respostas, a questão do asiático com os olhinhos fechados. Então, e já que eu estou falando de asiático, eu vou dar um exemplo aqui no próprio nariz. Então, quando você vê uma pessoa que é de uma região, né, ancestralmente falando, fria, você vai ver que os nativos vão ser mais frios. Olha a curiosidade, né, interessante. Quando você vê as pessoas que são de um ambiente mais quente, você vai ver que a pessoa vai ser mais quente, ou então de um ambiente mais tropical. É só você reparar, pessoal, é só você começar a pensar. Olha o brasileiro como é que é. Climão, top aqui, receptivo. É fascinante essa questão da leitura facial quando nós saímos do nariz grande para te cheirar melhor. Então, isso é abertura de mente, expansão de mente para entender os multifocos. Lembra? Eu às vezes brinco aqui nos vídeos falando que a leitura facial que eu faço, ela se baseia no milenar, no moderno e no multifoco. Então, o multifoco entra ciência, entra místico também, por que não? Apesar que vocês sabem que eu não pego muito essa parte do místico, não. Mas a leitura facial, por que muitos descredibilizam a leitura facial? Porque conheceram a leitura facial por alguém de viés extremamente místico, que vai falar dos astros e tal. Tá errado? Não estou falando que tá errado. Cada um faz a abordagem que gosta. Mas, se tem uma pessoa que é mais cientificizada, até criei uma palavra, ela vai rechaçar na hora tudo aquilo que mostra parâmetro subjetivo, ou então que traga certo misticismo, esoterismo, então, certo? Mas querendo ou não, leitura facial tem muito do esoterismo também. Cabe, então, você saber, né, qual é o seu perfil de gosto e aí você seguir, porque tem muita coisa dentro da ciência para estudar o rosto, tem muita coisa dentro da mitologia, dentro da biologia, dentro da antropologia, então, nossa, nem se fala. Certo, pessoal? Então, dito essas coisas, deixa eu passar para deixa eu ver aqui. Ah, tá. Então, olha só, aí mais ou menos aqui coisas que a gente vai ver que ele mexeu. Então, ele mexeu na ponte do nariz, né? No dorso num todo. A ápice também acabou mexendo, ficou mais fina, ficou mais altinha. A columela ficou meio bagunçada. A narina ficou meio quase que fechada, um triângulozinho miudinho.
e também fechou mais a asa do nariz. Aí mexeu praticamente em tudo no decorrer da vida. Então o problema dele não era com o nariz, e sim o que estava por trás do nariz. E como hoje eu estou muito freudiano aqui, além de tudo, o nariz ele ainda pode representar o falo, né? Ou seja, que é uma expressão psicanalítica de representação de poder. Então, olha só como que se mexe, porque poder não necessariamente está ligado à fama. Porque a pessoa pode ter fama e ter um complexo de inferioridade que vai abaixo do zero. Então, a pessoa pode ter muito dinheiro, mas ela se sentir um Zé Ninguém eterno. Certo, pessoal? Então, isso temos que entender uma coisa da outra. Bom, então aqui, olha, eu até coloquei essa questão aqui dos orifícios para eu não esquecer, tá? Então, representações dos orifícios abertos, vai falar principalmente na morfopsicologia, que vai falar de mais entrada de energia, mais confiança nas pessoas, mais necessidades afetivas, mais expressão dos sentimentos e mais troca com o mundo, troca simbólica com o mundo. Então, se eu for olhar o contrário de narina fechada, como a gente vê aqui, né? Aqui está com a cabeça um pouquinho baixa, então fica meio escondidinho, mas olha aqui a lapa que você vê, né? Então aqui já seria menos entrada de energia, olha só, menos confiança nas pessoas, menos necessidade afetiva ou expressão delas, né? Menos expressão dos sentimentos e menos troca com o mundo. Então, isso aí seria simbologia. Também não quero dizer aqui que depois que ele mudou o nariz, ele mudou isso aqui tudo. Isso aqui é uma coisa para nós, com maturidade, olharmos para o todo e vermos, né, a possibilidade, porque senão daqui a pouco a gente vai achar que todo mundo que faz harmonização muda do A para B, assim, e ponto. Tá? E muitas vezes a harmonização facial só vai viabilizar neurofisiologicamente que a pessoa comece a exprimir aquilo que o inconsciente dela reprimia. Certo? Então vamos lá. Aqui o nariz aberto, eu até falei no primeiro slide, isso aqui é uma característica de expansão do receptor sensorial, que vai falar de sociável, de mais abertura, espontaneidade, receptividade, né? O nariz, até a sobrancelha dele ainda talvez não tenha sido tão mexida aqui nessa época. Então é uma característica aberta. Agora e o nariz fino? Já, olha só, de cara já vai mostrar uma necessidade de economizar força. Então isso aqui vai falar já de mais fragilidade, né? O oposto aqui seria o quê? Uma pessoa mais individualista. Não leve esse individualista para um lado pejorativo. Uma pessoa mais consegue fazer as coisas mais sozinha, mais autossuficiente. Agora isso aqui vai mostrar mais expressão da rigidez. Pessoas mais exigentes, tá? Principalmente quando tem lábio fino também. Aí o bicho pega. Então, outra característica, menos tendência a se expor. É esse narizinho assim fechado. O nariz assim é o mais cheguei. Eu falei aqui no vídeo da Jojo Todinho com o Tirulipa, depois você vê lá também, tá tudo aí, pessoal, tudo aí para vocês. Eu falo da característica de disperso reacional dilatado. O dele é o disperso reacional sem a palavrinha dilatado também. Principalmente quando ele era mais novo, na imagenzinha, quando ele era criança, você vê que os receptores sensoriais, que é boca, nariz e olhos, são bem abertos, tá? Então é uma característica muito favorável para artista, com certeza, porque é aquela pessoa mais cheguei no lugar, cheguei chegando, e é para isso que eu vim. Então a dualidade que ele entra é que quando ele se fecha, né, facialmente, simbolicamente, né, quando ele se olha no espelho, e isso vai trazer uma representatividade de fechado para o mundo. Certo, pessoal? E ele ainda faz outra parada aqui, olha, que é nariz empinado. Então eu vou falar um pouquinho do nariz empinado, não necessariamente que ele absorveu isso, mas isso é um julgamento, entre aspas, né, de valor, que quem estuda o contexto
né, pode dizer, né, principalmente, pessoal, não sei quem está assistindo esse vídeo, de repente é um muito fã nele e tal, né, de seguir freneticamente, então você vai poder dizer muito melhor do que eu. Eu apenas estou pegando características faciais dele e fazendo a leitura facial, mas eu não posso dizer que a leitura dele, pessoa física, é uma leitura que representa a característica que ele me evidencia. Está certo? Então essa questão aqui do nariz empinado já começa outra questão interessante aqui, tá? Que como é que eu posso dizer aqui para não ser... tem que tomar cuidado com as palavras, pessoal, mas pessoa que carece de maturação, ela geralmente vai... Ao contrário, pessoa com o nariz empinado, você vai ver que geralmente carecem de maturação. Principalmente quando tem isso aqui, olha, no queixo, ou então a covinha da bochecha, que é combinação de carência de maturidade, certo? Então, o que isso pode mostrar? Aí a gente vem numa sequência, uma coisa puxando a outra, né? Nariz não é ego? Pode representar, então, olha uma linguagem didática legal, olha, ego empinado, certo? Ego empinado. Então, olha, as pessoas, né, o senso popular fala muito, né, muita coisa da leitura facial, só que sem saber, é o senso comum. Então, quando a pessoa fala, fulano tem nariz em pé, então é o ego empinado. Então, agora imagina uma pessoa que se fecha para o mundo e ao mesmo tempo tem o ego empinado. Cara, é só sendo um Michael Jackson mesmo, entende? Para você ter ideia da questão. Então isso mostra que dificuldade com regras, isso mostra ingenuidade. Tem outro ponto aqui, lembra que ele sempre teve problema, pelo menos assim, evidenciado na sua autoimagem, problema com crítica, isso ainda mostra vulnerabilidade à crítica. Essa vulnerabilidade à crítica, aí já sou eu falando, Bronizo, pessoa física falando. Eu acredito que isso potencializou os resultados dele. Entendeu? Você vê que é tudo muito bem feito. Tudo foi sempre muito bem feito. Cada detalhe da aparição dele. Então esse elevar crítico, que também aqui combina com o lábio menos grosso, né? Esse tipo de narina, enfim, que puxa essa questão da criticidade, de repente foi uma coisa que... Foi coisa boa aí, de repente, né? Que essa crítica que ele tinha não encontrava expressão, talvez, quem sabe, ele conseguiu encontrar essa expressão quando a sua autoimagem refletida no espelho demonstrou, né? Aí entra aquela questão do neurônio espelho, que eu também já comentei aqui. É como se a imagem que a pessoa viu se representou naquele determinado aspecto. Não sei, estou levantando uma bola aí para você chutar, tá? Então, aqui também pode falar de medo de assumir compromissos na vida, ou mais resistência, né? Que também é uma carência, é uma característica, na verdade, né? Do lado infantil mais desenvolvido. Então, outro ponto aqui que eu vejo poucas pessoas falando, mas é nariz, então fala de troca também. Então pode mostrar também dificuldade em lidar com dinheiro na curva também. Tá? Claro que isso vai depender de outros contextos. Quer ver? Porque o primeiro ponto aqui a gente vê nessa... uma pessoa com o nariz empinado é uma característica mais infantil. Então, mais inclusive visto nas crianças. A criança, ela pensa muito no amanhã? Não. A criança, ela vive o hoje. E muitas vezes, dependendo do contexto, isso vai ser uma cópia fiel do adulto. O adulto que só vive pensando no hoje, tá? A questão do lábio fino, que vai falar mais da lógica, mais da racionalidade, mais frieza, pessoas mais duras consigo mesmo. Então, uma característica da extremidade do lábio fino. Eu não diria isso porque, apesar dele ter mexido no lábio, eu não vejo esse extremo aí do lábio fino, tá? Então, bom... Não sei, deixo aí mais uma bola para você chutar.
Aqui, olha só que interessante. Eu até botei nos slides aqui para eu não esquecer, né? As pessoas perguntam muito sobre essa questão da covinha. A covinha, pessoal, eu tenho até um vídeo aqui que eu falo sobre a covinha na bochecha, né? Eu explico, mostro na peça anatômica como que ela acontece. No queixo não é muito diferente, é a pele ali grudada na região da musculatura, né, que vai fazer que tenha essa... Por mais que a parte óssea tenha uma entrada, mas às vezes a musculatura ela é estimulada, então ela fica mais cheinha aqui. Então, nesse caso, para aparecer, é porque o músculo, a pele está presa no músculo, então fica essa covinha charmosa aí, que na verdade é, entre aspas, considerada até um defeito. Mas eu fui falar um defeito no outro vídeo, meu Deus do céu, eu adoro meu defeito, e não sei o que, meu Deus, é muito nhenhenhé. E às vezes a gente tem que ter um pouco de paciência, mas vamos lá. Então, olha, forte senso de justiça, lembrando que a covinha, né, no queixo, ela está no terço inferior e na parte mais inferior ainda, que é a parte do queixo, o queixo da execução da ação. Então, como é um ponto que divide, então aí tem algumas teorias que vão falar, né, sobre que pode ser tudo que é dividido na face é mente dividida e tal. Eu tenho muito cuidado para falar sobre isso num ponto só. Então, como eu estou falando de um ponto só, eu vou mostrar aqui para vocês algumas possibilidades, né, que é expressar o senso de justiça delas. Então não quer dizer que outros não tenham, ou que o senso de justiça seja o certo, mas ela vai expressar o senso de justiça dela. Se tiver a linha capilar bagunçadinha, como eu mostrei no vídeo da Cleo, aí então que vai ser mais ferrenha, né, nessa questão aí. Então vai falar de expressão de jovialidade também, né? Você vê aí que muitas vezes a pessoa já é um coroa ainda e mais quer viver como garotão. Então pode ser a questão do mento, a questão do queixo muito grande, a questão do terço inferior, que é o terço da materialidade, né? Do mais palpável, né? Uma coisa que eu até abordo, eu tenho que abordar mais, que o queixo também está ligado com a questão material, né, da pessoa. Então, eu ainda não vi as pessoas comentando sobre o queixo, mas já pensou se a divisão do queixo pode representar uma divisão aí da vida financeira dela, do lado material dela, juntamente com o nariz? Então, olha, mais um fator simbólico para a gente pensar, simbólico e não determinista. Então, outro ponto aqui, olha, vitalidade sexual, ela é muito mais aflorada, principalmente quando o queixo é grande, quando o terço inferior é grande, certo? Então isso vai ser mais visível ainda. Agora, dependendo da questão, pode representar até de problema, sabe-se lá até promiscuidade sexual, dependendo da questão, mas aí muita prudência no que a gente fala. Então, olha só, pontos de atenção, né? O queixo, como está ligado também aí a questão mais material, mais tangível, mais ligada à terra, né? A parte mais ligada à terra é embaixo, a parte mais ligada ao céu é o alto, aqui, ó. Então, quanto mais embaixo, mais terreno. Quanto mais para o alto, mais racional, mais espiritual. Já falei disso também, né? Então, só voltando aqui. Então, pode representar aí um ego mais inflado, um orgulho, principalmente juntando a questão do nariz empinado aí, a gente mostra um contexto, mas depois ele arriou de novo o nariz. Então, a questão também da imaturidade, né, que pode acontecer, e inconstância. Lembrando que imaturidade e inconstância estão ligados à ação, à prática direta, porque o queixo está ligado à ação. Então, muitas vezes, essa ação aí, não é que pode evidenciar aí que não refletiu muito, não pensou muito, inconstância, hora faz, hora não faz. Foi até por isso que eu questionei um pouquinho na Cleo Pires, né, que também eu vi um queixinho meio assim, eu acho que eu comentei algo sobre isso lá. Bom, aqui também pode expressar frieza, né, apegos aos bens materiais, poucos vínculos de longo prazo, porque como a gente está falando de
de energia, pessoal, então a forma como a pessoa exprime a energia, às vezes ela pode ser brusca, ela pode ser rompedora, tá? Rompedora, levando em consideração que o forte senso de justiça dela, de exprimir isso, pode fazer com que, principalmente se ela achar que é dona da verdade, pode comprometer isso aí. E aí também, aí é onde entra, olha como é que uma coisa puxa a outra. Aí por isso que muitas vezes pode evidenciar problemas de relacionamentos interpessoais e familiares. A fisiognomonia mais tradicional, por exemplo, vai falar que pessoas com queixo assim, geralmente você vai ver que tem 2 casamentos, 3 casamentos, não se firmou em casamento, e muitas vezes não se firma no emprego por muito tempo, justamente por causa dessa impetuosidade e inconstância que pode evidenciar. E aí a natureza sexual pode ter problemas aí de natureza sexual também. Aí a homossexualidade, como é que chama aquele pedofilia, que não sei o que. Isso aí a gente não pode dizer, pessoal. E muito cuidado, porque senão daqui a pouco você vai olhar alguém com queixo, com covinha no queixo, você pode pegar isso aqui e querer encaixar isso que eu estou falando aqui nela. Então, muito cuidado. Eu estou fazendo um mapeamento aqui do que essa característica evidencia dentro de um estudo aí que não começou hoje e nem ontem. E aqui, acho que é o último aqui, eu quero mostrar a vocês a questão, mais uma vez aqui, ó, olhar Sampaco, que são os 3 brancos, né? Olha, eu acho que já é a 3ª vez que aparece isso em nossas análises aqui, ó. Branco aqui, branco embaixo e branco do outro lado, né? Aqui mesma coisa, olha, você vê que ele tem muitas fotos assim, olha. Olha essa daqui, olha, já dos últimos tempos aí dele. Então você vai lá depois no vídeo que eu falo sobre Santos Dumont, que aí eu explico legal sobre essa questão aqui, tá bom? Outro ponto aqui que me despertou a atenção são essas entradas aqui, olha. Tá? Que isso aqui, não acredito que isso aqui faça parte de uma coisa que ele queira, tá? Não sei. Não sei se ele mexeu aqui, não sei o quanto ele mexeu na parte alta aqui, na parte malar, sinceramente eu não sei. Mas esse aprofundamento aqui pode dizer algo não tão legal assim, tá? Porque pode falar de energias sendo drenadas. Então, se você quiser saber mais sobre isso aqui, você vai lá no vídeo que eu fiz do Seu Madruga. Se você quiser saber mais sobre essa questão do olhar Sampaco, aí você vai lá no vídeo do Santos Dumont, que eu falo sobre essas questões aqui. Tá bom, pessoal? Isso aqui, esse é o último slide, foi um especialista da polícia de Nova York, né? Isso aqui é a fonte que eu peguei no site da Super Interessante. Então, esse especialista forense, ele fez a seguinte situação, né? Utilizou um método, né, de envelhecimento facial, que eles usam muito na questão lá para verificar, né, pessoas que envelheceram e mudaram a fisionomia para tipo, esconder quem realmente são e ficar impune da polícia. Então, eles fizeram, né, esse trabalho aqui, né, baseado na foto do Michael Jackson, e segundo eles dizem, Michael Jackson seria dessa forma aqui, olha, se ele tivesse vivo hoje, né, e sem mexer em nada na face. Eu tenho ali minhas, né, ressalvas, principalmente essa nareba dele aqui. Não sei se seria esse ponto aqui não, que é quase o tamanho aqui do que seria a boca. Bom, não sei, mas os estudos lá apontam, né, de acordo com essa progressão, que seria dessa forma aqui. Então fica aí, né, só como uma curiosidade para vocês. E espero que tenham gostado, pessoal. Eita ferro! Dessa maratona nossa aqui, essa aqui foi a mais longa, repleta de conteúdo. Valeu o seu curtir e valeu o seu comentário aí. Deixa um comentáriozinho, dá uma moralzinha aí, né, pessoal? Isso ajuda. Se inscreve no canal. E se você quiser aprender sobre isso, você vai lá em clubedafácil.com,
que é lá onde eu boto lá os meus materiais, né, meus livros e tudo mais. Forte abraço, FOI. Ah, tá aí, novamente dizendo que agora aqui eu fechei, já faço a renderização e pronto, em breve já vai estar no ar. Olha que maravilha, sem editar, sem nada, muito mais prático assim. Então me diz se você está gostando desse formato aqui que eu não boto minha cara, apesar que o mais importante aqui não é minha cara falando para vocês, é a análise. Isso aí encurta aí um dia de edição. Valeu, FOI, fui, beijo!